Essa semana eu tive uma experiência não tão positiva com um hóspede lá do meu Airbnb e eu vou contar pra vocês como foi. Basicamente, essa hóspede reservou pra um único dia, ela ia entrar e sair no dia seguinte. Antes dela entrar, ela perguntou se poderia alterar a reserva pra ficar um dia a mais e eu disse que sim, ela alterou a reserva e eu confirmei. Era um perfil que já tinha feito 2 viagens, né, através da plataforma do Airbnb, mas não tinha nenhuma avaliação, então não tinha nada que me fizesse imaginar que ela seria uma hóspede que me traria problemas. Basicamente, tudo correu bem. A gente mal conversou. Eu não converso muito com os meus hóspedes via chat, a não ser que eles precisem de um respaldo ou haja necessidade. De resto, eu prefiro deixar os meus hóspedes bem livres e sentindo-se em casa. E aí, basicamente, no dia que era pra fazer o check-out, eu fui até o prédio e aí foi um erro meu. Normalmente eu pergunto na portaria, meus hóspedes já saíram? E dessa vez eu não perguntei. Como o horário de check-out é às 11, eu sempre envio uma mensagem antes, lembrando os hóspedes. Era 11h30, eu já fui entrando, eu tava distraída mexendo no celular e eu fui entrando. Quando eu entrei, eu notei que tinha bagunça dos hóspedes lá e eu falei, putz, eles ainda não saíram. E aí eu fui tentar sair de fininho, bem na hora, a hóspede tava saindo do banheiro. Aí eu falei, oi, desculpa, é que o check-out seria até às 11, eu vou precisar que vocês saiam pro próximo hóspede poder entrar. E ela falou assim, tá bom. E nisso, eu fiquei lá embaixo, aguardando mais um bom tempo, até que eles saíram. Então, o primeiro problema que eles me deram foi esse atraso de quase 1 hora. Na verdade, deu 1 hora do check-out, o que me deixava com um tempo muito limitado para higienizar o apartamento pro próximo hóspede. E aí eu fiquei o tempo inteiro lá embaixo rezando pro apartamento estar bem tranquilo, para eu conseguir limpar e arrumar tudo o mais rápido possível. Quando eles finalmente saíram e eu entrei, eu vi que as minhas preces não foram ouvidas. Porque o apartamento estava o puro suco do caos. Eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês. Mas basicamente o banheiro estava imundo, sujo. Tinha cigarro por todo o apartamento. Inclusive bituca de cigarro dentro do box. Quem é que fuma dentro do box? Quanto mais eu andava pelo apartamento, mais sujeira eu encontrava. E aí eu comecei a dar primeiro um grau na pia, que estava nojenta. Cheia de louça suja, cheia de queijo, refrigerante, coisas que eles compraram. Eles não seguiram a minha regra de tirar os seus lixos, tanto do banheiro quanto da cozinha. Isso é uma regra. E aí o lixo estava transbordando de comida, de coisas que eles consumiram. E aí, enquanto eu tava higienizando algumas coisas na cozinha, do nada, o hóspede entrou no apartamento. E aí eu fiquei tipo, oi? E aí ele, não, eu vim trazer de volta porque ela levou sem querer. E aí ele me entregou uma sacola com a colcha do quarto de casal. Gente, a colcha devidamente dobrada, não é como se ela tivesse, tipo, ido embolada, sabe? Pegou as coisas e levou sem querer. Não, eles dobraram, então eles tiveram que abrir a colcha pra dobrar ela bem bonitinha. Como é que levou sem querer? Porque eu forneço jogo de cama, então meus hóspedes não levam jogos de cama pro apartamento. Então essa foi a primeira coisa que eu fiquei, como é que eles levaram sem querer a minha colcha de cama? Mas ok, que devolveram, então não foi um grande problema. Continuei a higienização do apartamento, tentando correr o máximo possível. Comecei pelo banheiro, porque era o cômodo mais sujo. Como eu disse pra vocês, não levaram o lixo, tava cheio de papel higiênico com cocô, eu tive que tirar, tinha um OB usado no fundo do lixo, higienizei o lixo, tirei tudo, comecei a lavar o banheiro, o box pra tentar tirar o cheiro do cigarro, porque como eu disse, tinha bituca de cigarro no box do banheiro. E aí eu levei quase 40 minutos só no banheiro, então me restava muito pouco tempo pro restante do apartamento, sério, eu achei que não ia dar tempo. Eu tava sozinha nesse dia, um calor terrível, foi completamente caótico. Quando eu fui pro quarto de casal, tinha a bagunça normal que os hóspedes deixam, só que o chão tava imundo, cheio de cinza de cigarro, porém o quarto é um cômodo mais rápido, né, de higienizar. Eu saí tirando pó, aspirei, depois passo pano, troco os jogos de lençol, é mais rápido. O outro quarto, a mesma coisa, o que não fazia sentido pra mim eles terem usado o quarto de solteiro, já que era um casal, mas fiz as trocas dos jogos de cama, higienizei, tudo normalmente. E tinha muito... a parte... eles não fumaram, era só cigarro mesmo, mas eu vi que tinha alguns cigarros que eles mesmos bolaram, sabe? Então tinha a parte de dentro do cigarro espalhada no quarto de hóspede, eu tive que ficar aspirando. Aí a sala tava um caos, muito suja, muita poeira, a cozinha imunda, tudo sujo, até que eu olho pro meu sofá e o meu sofá estava encardido de cinza de cigarro. Com certeza eles fumaram no sofá. E uma das regras do meu apartamento é que é proibido fumar lá. E aí o sofá todo sujo, quando eu olho no cantinho do sofá, queimaram o meu sofá. 3 queimadinhos assim, provavelmente
a cinza quente do cigarro caiu ali. Fui não é nenhuma varanda, porque é um espaço muito pequeno do meu apartamento, mas tava imundo, tinha muita cinza e tinha um balde com uma água quase que preta. E eu fui olhar, que isso? Quando eu vi, eles simplesmente fizeram um balde de cinzeiro, então tinha tipo 20, 30 bitucas de cigarro lá dentro, com água, e aquilo tava fedendo muito, tava horrível, tava uma catástrofe. Gente, eu fiquei muito estressada, assim, por quebrar a regra e atrasar o check-out, por quebrar a regra e fumar lá dentro, por quebrar a regra de não levar os lixos, por quebrar a regra de não manter o apartamento organizado, o cheiro de cigarro, o meu sofá queimado, todo aquele auê. Eu fiquei muito estressada. Eu tava, tipo, determinada a dar a pior avaliação do mundo pra esses hóspedes, e o Airbnb não liberava nunca pra eu avaliar. Às vezes ele libera logo que o hóspede sai às 11, e às vezes só no final da tarde. Então, higienizei. Eu não sei como eu consegui fazer o milagre de deixar aquele apartamento pronto em apenas 1 hora, de verdade. Não sei como eu fiz isso, mas o apartamento ficou pronto. E aí, deixei tudo lá, saí, já ia entrar hóspede a 1, fiquei aguardando o dia inteiro liberar a avaliação. Eu não sabia se eu avaliava primeiro, se eu acionava o Arcover pra multar pelo sofá. Enfim, eu tava meio confusa. Como eu não tava liberando a avaliação logo, eu falei, quer saber? Eu não tenho que ter medo da avaliação deles, porque eu sei a qualidade do serviço que eu presto, do que eu ofereço, então eu vou avaliar ele, eu vou acionar o Arcover, depois eu avalio eles. Pra quem não sabe, no Airbnb, eu não vejo a avaliação dela enquanto eu não avaliar ela. E ela não vê a minha avaliação enquanto eu não avaliar ela. Justamente pra não querer prejudicar o outro caso receba uma avaliação não tão positiva. Acionei o Arcover, daí mandei as fotos do sofá, da queimadura do sofá, coloquei o valor de multa de R$250, que seria 200 para limpeza do sofá, né, higienização do sofá, e 50 do que eu considerei de faxina extra, limpeza adicional, né? E aí, com isso, o Airbnb ele funciona de que maneira? Nas primeiras 24 horas ele vai encaminhar esse pedido para hóspede, com as fotos que eu enviei e a descrição do ocorrido. E aí, se ela se recusar a pagar, daí sim o Airbnb entra intermediando para reembolsar ou não. Já aconteceu de casos mais simples e pequenos que eu acionei o Arcover e eu cobrei R$60, que eu me lembre, que o Airbnb nem enviou para hóspede, o Airbnb me reembolsou o valor imediatamente. Então eu não sei muito qual é o critério deles em relação a isso. Mas eu vou colocar as imagens aí para vocês de como que foi todo o processo, o meu pedido. Eu vou colocar aí as imagens para vocês, mas basicamente, eu não cobrei 250, eu cobrei 200, tô vendo aqui. Eu coloquei: hóspede infringiu as regras do apartamento, fumando lá dentro. O apartamento ficou com um cheiro absurdo de cigarro por todo ele, além de bitucas de cigarro espalhadas por todos os cômodos, inclusive em um balde com água e mais de 50 bitucas de cigarro. É evidente que fumaram em nosso sofá, onde havia maior concentração de bitucas próximas. O mesmo ficou todo manchado de cinzas, o que será necessário chamar um profissional para realizar a limpeza. Além de uma área do assento do sofá que foi queimada, como mostra a foto, muito provavelmente por bituca de cigarro, além da sujeira excessiva deixada por todo o apartamento. E aí eu anexei as imagens, que eu também vou deixar aí pra vocês, e eu tava achando, sinceramente, que a hóspede não iria pagar. Achei que o Airbnb teria que intervir, enfim. E aí, mais pra tarde, liberou a aba pra eu fazer a avaliação dela. E assim, eu fiz a avaliação dela. Eu acho que eles se hospedaram em outro lugar, hein? Porque não tava aparecendo essa outra avaliação aqui que fizeram dela desse mês mesmo, mas quem avaliou colocou: hóspedes e sua família são sempre bem-vindos em nosso AP, limpo e arrumado, em boas condições, organizou o lixo, mensagens úteis, respeitoso e sempre respondia. Completamente diferente da minha experiência, mas como eu disse pra vocês, quando ela reservou meu apartamento, ela não tinha nenhuma avaliação. Eis que eu coloquei o seguinte: infelizmente, a hóspede quebrou algumas regras de nossa acomodação, como o horário de check-out, atrasou em quase 1 hora sua saída, diminuindo assim o tempo de limpeza necessário entre a entrada do próximo hóspede. Deixou luzes e ventiladores ligados, não levou seus lixos, nem da cozinha nem do banheiro cheio de papéis higiênicos. Fumou dentro do apartamento, havia bituca por todos os cômodos, inclusive no box do banheiro. Um balde com mais de 20 bitucas e água foi deixado, sofá sujo de cinza de cigarro e uma parte foi queimada, provavelmente pelo cigarro também. Infelizmente tivemos esse prejuízo e por isso nossa experiência em acomodar não foi positiva. Eu fui super honesta na minha avaliação. E aí, apesar dela não poder ver o que eu escrevi sobre ela antes dela me avaliar, eu tava com medo dela me avaliar mal, porque eu tinha feito a solicitação
do reembolso de R$200, né, da multa. Eis que, meia-noite, por algum motivo, eu acordei e ela tinha acabado de mandar uma mensagem. E ela mandou: Oi, Thalita, meia-noite e 40. Oi, Thalita, tudo bem? Já iniciei essa mensagem te pedindo milhões de perdão. Acabei reservando um apartamento para um cliente do meu marido e acabei de ver as fotos do estado que ele deixou o apartamento. Isso é um absurdo. Sem vias de dúvidas alguma, irei fazer pagar cada transtorno que ele lhe trouxe e volto novamente a te pedir desculpa. Você gostaria de me enviar um Pix onde podemos enviar o dinheiro para você ou gostaria que pagasse pelo app mesmo? E eu falei: olá, eu agradeço. Através do aplicativo é o ideal. Aí ela falou: irei imediatamente fazer seu pagamento e peço novamente perdão. E aí o pagamento foi confirmado. Aí eu falei: confirmado, agradeço a disponibilidade em reparar os erros cometidos, obrigada e bom descanso. E ela falou: eu que peço novamente milhões de desculpas. Pessoas que não têm educação, duvido que façam isso em casa, mas como é na casa dos outros, não tem zelo algum. Estou super chateada com o acontecido com seu apartamento, mas serve de lição para eu nunca mais alugar nada para ninguém em meu nome. Tenha uma ótima noite e obrigada. Aí eu falei: eu entendo o seu lado, é uma pena, pois atitudes de outras pessoas acabam refletindo em você, que era responsável pela reserva, mesmo que talvez não tenha culpa. E ela respondeu: sim, sim. O que me pareceu muito estranho, porque eu olhei a foto dela e de fato, pela foto, ela não parecia a menina que eu vi lá no apartamento. Eram meninas diferentes. Porém, quando ela fez a confirmação de reserva, ela colocou aqui 3 hóspedes e ela me mandou o documento dos 3 hóspedes. E aí, pelo nome, tava o nome dela e o nome de mais 2 homens. E quando eu fui lá, era um casal, uma menina e um homem. Então, eu não entendi muito bem qual foi a dinâmica de como que ela reservou para outra pessoa, até porque ela me passou o nome dela e os nomes que ela me passou são os nomes que eu autorizei na portaria. Então, quem entrou precisou apresentar o documento com esses nomes. Eu não entendi o que aconteceu, tá? Então, fiquei meio confusa, mas fiquei muito feliz que a resolução desse problema foi muito fácil e simples, muito mais do que eu esperava. E, detalhe, ela me avaliou com 5 estrelas, foi uma avaliação super boa. Vou ler aqui o que ela escreveu. E não imaginei que ela fosse avaliar e não entendi, se não foi ela que ficou, como é que ela pôde avaliar? Ficou meio confusa, sabe? Mas ela colocou: apartamento super aconchegante, super recomendo. Pra mim foi ótimo, recebi minhas 5 estrelas, recebi o reembolso, não tive dor de cabeça, mas foi uma situação meio confusa, por assim dizer. Mas eu quis trazer essa experiência pra vocês, porque eu acho que de longe foi a pior. E foi o segundo maior valor que eu acionei do iCover. Uma vez eu precisei acionar o ventilador que o hóspede quebrou, e aí eu comprei um modelo exatamente igual, mostrei pra ele o valor, que era o valor de R$450, e ele me fez um Pix do valor. Mas, por sujeira, danos, assim, nesse sentido, esse foi o maior valor que eu acionei e fiquei feliz que foi resolvido de uma maneira muito fácil e simples. Então, fica aí a experiência pra vocês. Eu quero trazer outras experiências que aconteceram, mas já adianto que eu já aluguei para mais de 80 hóspedes e eu tive até hoje 3 experiências ruins. Então, a grande maioria são bons hóspedes que não costumam dar problemas nem dores de cabeça. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como foi essa experiência recente. Se vocês quiserem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, comentem aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!